Vamos lá, então, pessoal. Muito boa tarde para todos. E agora a gente tem início, então, a cerimônia de encerramento dessa segunda CER7, Semana do Ensino Remoto para Ciências Exatas e Tecnológicas do CCT UFSCar. Essa segunda semana do ensino remoto para ciências exatas e tecnológicas foi um evento criado pelos coordenadores das engenharias da UFSCar, o G6, e o CCT UFSCar, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos, com o objetivo de informar e formar discentes e docentes das engenharias exatas dos 4 campi da UFSCar e universidades públicas e privadas do estado de São Paulo, Brasil e América Latina, a respeito das possibilidades de ferramentas de ensino, elaboração de conteúdos, técnicas de avaliação e registro de frequência, a partir das melhores experiências e boas práticas do primeiro ENP, Ensino Não Presencial Emergencial, realizado na UFSCar no primeiro semestre de 2020. Este evento foi mais uma ação inserida no âmbito do projeto Movimenta CCT e Movimenta Materiais, e também do projeto de modernização dos cursos de engenharias do CCT UFSCar, sob apoio da CAPES e da Fundação Fulbright. Essa cerimônia de encerramento ela está dividida em 2 momentos. Inicialmente, ouviremos o coordenador do curso de Engenharia de Materiais, professor Dr. Conrado Ramos Moreira Afonso, que neste ato, então, representa as coordenações dos cursos de Engenharia e Exatas da UFSCar. Ouviremos também o diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFSCar, professor Dr. Luiz Fernando de Oriani Paulilo, e o pró-reitor de graduação, professor Dr. Daniel Rodrigo Leiva, representando nessa solenidade a magnífica reitora da UFSCar, professora Ana Beatriz de Oliveira. Na sequência, os coordenadores do evento farão uma breve análise de cada sessão realizada nos módulos que foram desenvolvidos nessa segunda CER7, acerca das contribuições e avanços por eles promovidos. Então, sem mais demora, vamos ouvir o pronunciamento do representante das coordenações dos cursos de Engenharia e Ciências Exatas do CCT UFSCar, professor Dr. Conrado Ramos Moreira Afonso. Por favor, professor. Desculpa, Petrilli, eu sei que teve um imprevisto aqui, acho que a gente só vai passar a palavra para o Leiva, porque parece que ele tem um compromisso logo na sequência aí, depois a gente retoma essa mesma ordem aí, tá legal? Por favor, perfeito. Leiva. Vamos ouvir então o professor Leiva. Vamos lá, professor, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo e também boa tarde aos que vão assistir durante a gravação, não é? Agradeço o convite, venho aqui falar em nome da Pró-Reitoria de Graduação e agradecer o empenho de todas as pessoas que organizaram esse evento, que ofereceram atividades e também que participaram, porque nós estamos enfrentando as adversidades, todos nós, que são impostas pela pandemia, mas aprendendo muitas coisas, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver, de ir acompanhando a programação e a repercussão em vários canais, de como esse evento conseguiu contribuir com a comunidade da UFSCar, porque nós estamos enfrentando, né, usando o ensino remoto, aprendendo muito e criando músculos para o ensino híbrido e depois o presencial. Então, a própria organização, eu tenho certeza, e o próprio oferecimento de atividades envolveu esse aprendizado, né? Então, isso foi nítido e o sucesso que a gente viu pela repercussão. Então, eu agradeço em nome da Pró-Reitoria de Graduação, porque, como eu disse na abertura, que eu também tive a honra de estar aqui com vocês, é um evento que se espalha e se espalha muito. Os números da altimetria do primeiro CER7 já mostravam isso, né, o quanto de visualização está sendo feito. E tenho certeza que com o segundo CER7 é a mesma coisa, inclusive depois, né, que isso fica aí e vai ajudar muita gente da nossa comunidade, não só do CCT, mas da UFSCar e também de outras instituições Brasil afora. Então, nesse sentido, como nós estamos começando hoje
o EMP2 da UFSCar, toda a nossa comunidade mobilizada em prol dos nossos estudantes. Eu agradeço muito esse esforço de todos vocês e parabenizo. Espero que a gente possa continuar interagindo bastante para melhorar durante esse período letivo que começa hoje e outros períodos que nós vamos ter, sejam eles remotos, presenciais ou híbridos. Então, deixo o meu muito obrigado a todos que participaram do segundo CERCET e meus parabéns. Muito obrigado, professor Leiva. Então, está liberado para ir para a próxima reunião aí. E agora, então, nós vamos ouvir o professor Conrado para poder falar pela coordenação dos cursos de engenharia do CCT. Bom, então tem que conscientizar aqui que primeiro nós vamos fazer um comentário geral, né? Depois nós vamos fazer aquele lá de cada sessão, né? De cada módulo, né? Então, eu acho que pelo lado da organização do evento aí, eu estou aqui do meu lado, desse lado, na verdade, né, tem talvez os dois parceiros aí que encararam essa segunda CERCET com unhas e dentes aí, então tem que agradecer muito mesmo a Kali, a Sean e o Marcelo Takeda, né, além também de outros coordenadores que ajudaram muito, né, como o Márcio Lanfredi, né, e o Fred também da computação, o Fred Valente, e todos os coordenadores que participaram de alguma maneira da CERCET. Então, eu vou falar aqui os nomes, tá bom? Para não perder ninguém. O Armando Antoniari também participou muito efetivamente na oficina, né? A Alessandra Lucas, do DEMA, o Helder Galete, da Elétrica, a Adriana Ferreira, da Engenharia Química, e o Adilson, que participou bastante também com a gente do DM. Né? Agradecer aí, como CCT, o Paulilo, o Guilhermo, e a Regilene, que colaboraram bastante também, e na mediação e apoio, a Rosineide, da Engenharia Química, o Ricardo Menotti, do DC, a Juliana, né, Keiko, do DEP, e a Kellen Cristina também, da computação. Eu acho que a gente tem bastante gente para agradecer aqui, não poderia esquecer de todos os palestrantes da CERCET, acho que uma das coisas que mais me deixou assim, satisfeito, né, e que valeu a pena cada gota de suor que nós desprendemos ao longo desse um mês aí para poder organizar o evento, foi a qualidade das apresentações. O Leiva tem razão, talvez pela correria do intervalo curto que nós tivemos do EMP1 para o EMP2, talvez o pessoal não tenha participado ao vivo assim, com né, um volume muito grande de pessoas, mas o que vai ficar gravado de conteúdo aí vai poder ser assistido por um bom tempo agora por todo mundo com calma. Como o Takeda brincou, algumas palestras vai poder assistir um pouquinho acelerado, assim, mas algumas, como a do professor Dagnino, vai ter que assistir numa velocidade 0.5 aí para poder absorver tudo que ele falou, né? Achei demais esse comentário do Takeda. Então, agradecer a todos os palestrantes aqui, não vou nomear um a um. Agradecer imensamente também os alunos do site, né? Eu vou falar os nomes aqui, só os primeiros nomes aqui, rapidinho, né? A maioria dos alunos da CECIV, né, da Semana de Engenharia Civil. O André, o Augusto, que pilotou aí praticamente toda a parte técnica de todas as sessões, né? Então, um agradecimento especial ao Augusto. Tem o Bruno dos Anjos e a Chiara, que colaboraram um pouco, que são da Materiais. O Fábio Cartacho, Felipe Oliveira, Daniel Casarim, Carolina Santos e a Larissa dos Santos. Então, esses foram os alunos, os heróis aí que ajudaram a construir esse belo site, toda essa plataforma aí para a gente poder apresentar a CERCET e gravar e disponibilizar depois no YouTube. Só gostaria de conferir aqui, pessoal, estou esquecendo de agradecer alguém. O pessoal da parte de Libras, né, da CETIUS, que participaram ativamente da primeira CERCET e nessa segunda CERCET não deixaram por menos, né? O nosso caro colega aí, o Petrilli, que está aqui pertinho da gente aqui, que fez muito bem também, com maestria aí, o cerimonial, não é? Então, acho que era isso, agradecer o CCT, a Prograde, em nome do Leiva, representando a reitoria, ao UFSCar, então, de uma maneira geral, e também a parte do projeto CAPES Fulbright, né, que é o nosso Movimenta CCT e Movimenta Materiais. Então, acho que eu já falei muito, já era isso que eu tinha para agradecer aí a todos. Obrigadão, pessoal.
Muito obrigado, professor Conrado. Então, agora ouviremos o diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFSCar, professor Dr. Luiz Fernando de Oriani Paulilo. Obrigado, Petrilli. Eu vou falar rapidamente, para depois a gente ter mais tempinho para falar das sessões, né, que foram brilhantes, eu acho que trouxeram grandes contribuições. Mas, sob o ponto de vista da direção do centro, quando você tem atitudes e atividades de qualidade que representam crescimento de uma unidade, no caso o CCT, o que uma direção tem que fazer? Uma direção tem que apoiar e procurar dar o mínimo possível, né? Se não for possível dar o máximo, pelo menos o mínimo, que começa pelo incentivo, que começa pelas ligações, estimulando, provocando os coordenadores, para que um evento como o CER7 permaneça, né? Então, do primeiro CER7, a ação foi essa, foi no sentido de, olha, vamos fazer o segundo, né? Lá no fechamento do primeiro, eu já colocava esse convite para os coordenadores aqui dos nossos cursos, né? E tendo pessoas tão dedicadas como as pessoas que estão aqui na tela comigo nesse momento, né? O Conrado, a Kali, o Takeda, falar do Fred, falar do Helder, falar de todos os coordenadores que estiveram envolvidos, né? Simplesmente fica mais fácil. Então, nós passamos, as coisas passam, e com a tecnologia as coisas passam mais ou menos, porque hoje fica tudo gravado, né? Então, nós vamos ter as palestras acessíveis para todo mundo. Mas isso representa a cristalização de um trabalho importante. Desde o meu primeiro dia como diretor de CCT, eu sempre falei, a gente tem que criar situações chamadas alternativas para a gente colocar o CCT num patamar que eu acho que ele merece estar. E o segundo CER7, assim como o primeiro, ele vem se somar a isso. É claro que nós temos que agradecer a CAPES e a Fulbright, que nos ajudaram muito aí na realização desse evento, e também a UFSCar, a pessoa do Leiva que esteve aqui, mas quem faz um evento como esse são os coordenadores. Quem puxou isso são essas pessoas que estão aqui na tela comigo. Quem puxou isso são os outros coordenadores que nesse momento não estão na tela comigo. Eu só tenho a agradecer em nome do centro, falando aqui como diretor de centro, em nome de toda a comunidade CCT e da UFSCar, porque nós tivemos muitas participações de pessoas que não são do CCT, que não são propriamente também da UFSCar, mas até fora da UFSCar. Eu quero agradecer. E o papel do diretor é sempre ficar lembrando, né, estimulando para a gente realizar mais um CER7, que eu acho que a gente está consolidando um caminho importante, já no âmbito desse projeto desafiador que a CAPES e a Fundação Fulbright nos colocou, que é o Movimento da CCT, que é o Programa de Modernização dos nossos cursos, né? É um desafio que nós temos aí mais 6 anos pela frente. Então, é continuar trilhando esse caminho para que a gente percorra ano a ano a possibilidade de chegar lá no final com um resultado importante, que é o resultado da modernização. Nós temos os desafios das novas DCNs aí, todos sabemos disso, e é dessa forma que nós vamos emplacar agora mais uma caminhada com muito fôlego, que vai exigir muito oxigênio, mas eu tenho certeza que a gente vai cumprir isso. E o segundo CER7, eu acho que deu um passo brilhante no aperfeiçoamento, com a chegada das oficinas, a participação das professoras americanas. Eu acho que a gente conseguiu avançar, e todos os organizadores estão muito de parabéns. Muito obrigado, professor Paulino. Então, vamos agora iniciar esse momento de análise desta segunda semana do ensino remoto para ciências exatas e tecnológicas da UFSCar, com os professores que estão aqui na tela e que fizeram parte da coordenação do evento. Então, para começar, novamente, convido o professor do Departamento de Engenharia de Materiais, Conrado Afonso, para fazer uso da palavra e a sua análise do evento. Por favor, professor Conrado. Bom, vou procurar falar rapidinho aí para vocês não enjoarem aqui, tá bom, das minhas falas. Mas em relação à quarta-feira, né, à tarde, que foi o dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, né, sem carnaval, sem esquindolele, a gente aqui trabalhando, né, fazendo a CER7 na quarta tarde, a abertura acho que foi muito positiva, acho que como todas as outras sessões, mas o que eu vi, assim, de positivo da abertura do professor Zanotto foi que essa criação dos cursos online que a gente acaba disponibilizando ou no YouTube, né, ou em qualquer outra plataforma, abre muito as portas para a gente poder divulgar os cursos que a gente oferece, né, na universidade, né,
para São Carlos, para o estado de São Paulo, para o Brasil e, por que não, para a América Latina. Isso quando é em português. E quando é em inglês, que foi o caso de alguns exemplos que o professor Zanotto citou, que isso aí pode até ter um alcance mundial. O professor Zanotto citou que deu curso na Índia, ele tem cursos gravados, aulas gravadas de universidades americanas, e isso acaba sendo uma propaganda excepcional para a universidade, não é? Os nomes da UFSCar, do CCT, do nosso programa de pós-graduação acabam aparecendo assim também. Então, acho que essa é uma evolução muito boa que o professor Zanotto pontuou. O professor Messias, ele trouxe aquela iniciativa lá, o CDIO, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, até vou fazer muito spoiler, quem tiver interesse em se aprofundar pode assistir a palestra do professor Messias, que foi extremamente prazerosa. O professor Messias, ele tem muita dedicação e esforço na evolução do ensino de engenharia, com muitas iniciativas próprias, né? E procurar angariar fundos até para fazer as coisas, viagem no exterior, conhecer universidades, né, de ponta, né, foram iniciativas próprias dele. Então, acho que é louvável a atuação do professor Messias, e está aqui o Paulilo, que é um fã dele, não me deixa mentir, né? E, por fim, na quarta-feira foi a palestra dos professores Aroca e Menotti da computação, que foi, assim, excelente, porque foi uma sementinha plantada na primeira CER7 do professor de Portugal, Gustavo Alves, e eles se inspiraram nisso daí, criaram já uma atividade laboratorial, não é? E aplicaram no EMP1. Então, eu acho que essa palestra, para mim, não teve preço. Ver a aplicação do que foi oferecido na CER7.1, eles já ofereceram no EMP e apresentaram isso daí no EMP2. Então, foi extremamente prazeroso ver isso. E eu aprendi também que o Arduino, né, que eles falaram lá que você compra o pão e ele vem de brinde, né, pode fazer maravilhas, né? Fiquei impressionado com o que o Arduino pode fazer. E aí eu ia falar também dessa palestra de hoje à tarde, né, dos professores da Rice University, a Beth e o Scott, que foi excelente também, apesar de eles serem da área de biologia, falando das possibilidades do laboratório remoto, né? Então eu peguei, assim, algumas contribuições, fiz muitas anotações, acho que a gente, de alguma maneira, vai precisar fazer um textinho para resumir tudo que eles deram de dicas aí, mas sempre mantendo foco nos objetivos de aprendizagem, né? Envolvendo os alunos com trabalhos em grupo, laboratoriais, e eu percebi que a gente tem que tentar fazer o máximo possível com o que os alunos têm disponível em casa, seja para materiais, civil, elétrica, seja lá o que for, ou gravar alguma coisa no laboratório e depois disponibilizar para os alunos. Então, talvez esse seja um dos maiores próximos desafios que a gente vai ter, como viabilizar, né, aulas laboratoriais e práticas, né, online, assim, no ensino remoto. Então, na palestra deles, da Beth e do Scott, houveram várias contribuições e dicas nesse sentido. Então, era isso que eu tinha para falar dessas duas sessões. Valeu. Muito obrigado, professor Conrado. E agora, então, a gente parte para a análise da professora do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, professora Kali Laguna Achon. Boa tarde a todos. Vou tentar fazer um relato breve aqui do que a gente vivenciou aí nessa CER7 na quinta-feira de manhã, que a gente iniciou o módulo 2, que durou o dia todo, né, manhã e tarde, que foi um módulo sobre planejamento, avaliação e engajamento no ensino remoto. Sendo que esse tema avaliação foi um tema que foi bastante solicitado após o CER7.1, né, que a gente fez em agosto de 2020, e a gente buscou incluir essa temática agora nessa segunda edição do CER7. Então, nós iniciamos com uma palestra brilhante da professora Maria Antônia Ramos, da Unesp de Rio Claro, que falou sobre a organização do trabalho pedagógico no contexto atual, falando sobre planejamento, metodologia e avaliação mediante uma proposta formativa dos cursos num contexto universitário. A professora Maria Antônia, ela destacou alguns pontos muito interessantes, motivadores, né, como a necessidade de contribuir, de construir um conhecimento e não apenas repassar o conhecimento. E o processo de ensino e aprendizagem, segundo a professora, deve estar aberto à troca entre docentes e discentes, estabelecendo uma relação e uma conexão com o outro. Ela destacou que o conhecimento é de fora para dentro, e não de dentro para fora. Ressaltou a importância do protagonismo do estudante, porém a autonomia é diferente de abandono.
o processo de ensino e aprendizagem necessita de troca de saberes, entendimento entre partes, sentir-se acolhido. E, finalmente, ela citou que para que os projetos integradores possam ser viáveis, eles necessitam também de ter docentes integrados. E, na sequência, nós viemos com a palestra do professor Ricardo Fragelli, da UNB, que criou o método 300, né, um tipo de aprendizagem ativa e colaborativa, que vai além do conteúdo, e ele nos brindou, né, com a sua experiência na disciplina de Cálculo 1, que é uma temida disciplina aí dos calouros dos primeiros anos de engenharia, com alto índice de reprovação, né, uma média aí de 50%, e apresentou durante a CER-7-2 como ele superou, como ele melhorou, e como ele vem contribuindo de forma muito positiva e inovadora para a melhoria desses indicadores, né, desses índices de retenção aí dos alunos nessas disciplinas básicas. Então, ele mostrou quais são as metodologias ativas desenvolvidas por ele, destacou basicamente 3 métodos, né, o rei da derivada, o SUMA-E e o método 300. Ele ressaltou que essas metodologias podem ser aplicadas em qualquer disciplina, tá? Sendo que esses métodos foram premiados nacionalmente, são utilizados por diversas instituições aí pelo país, em várias áreas do conhecimento, desde educação básica, pós-graduação e na modalidade EAD e presencial. E ele lembrou lá que ele tem um canal também no YouTube, então quem tiver interesse, o nome do canal é Fantasticalizando, tem mais de 2.000 inscritos, onde lá ele tem vários conteúdos sobre metodologias ativas que promovem engajamento. E, finalmente, durante a mesa de discussão, ele destacou um ponto importante, que o cérebro precisa de emoção e estar conectado para promover o engajamento. Na sequência, tivemos mais 2 palestras, né, após o intervalo, da professora Aline Casarini, do Instituto Federal de Araraquara, que foi excelente, né, uma apresentação de um modelo de avaliação de competência de estudantes em fóruns online, baseado nas principais competências do engenheiro para o século XXI. O método apresentado por ela foi baseado na avaliação por competência usando rúbricas, onde foram abordados os benefícios e as principais dificuldades para a utilização da avaliação por competência. Então, a professora Aline esclareceu que as rúbricas são uma ferramenta de pontuação com critérios e feedbacks, que pode ser para avaliar diversas competências, seja de conteúdo, habilidades ou atitudes, como comunicação, colaboração, curiosidade, iniciativa, entre outros. E durante a mesa de discussões, quem puder acompanhar depois, né, ou já acompanhou, ela falou um pouquinho sobre um passo a passo, de como fazer a avaliação por competência. Ela citou 3 passos principais. Primeiro, é conhecer a taxonomia de Bloom. Segundo, saber quais são as competências da sua disciplina, daquela atividade ou do curso, ou do PPC. E, finalmente, qual vai ser o suporte para essa avaliação, né? E o formato disso, Excel e Moodle. E finalizamos essa quinta-feira com a apresentação do professor Francisco Gil Cury, do Departamento de Materiais aqui da UFSCar, que nos motivou bastante com as boas práticas em atividades desenvolvidas no EMP1, né, na UFSCar. Ele apresentou acertos, ele apresentou erros e também as reflexões do que eles propuseram. Então, ele apresentou uma metodologia e as lições aprendidas, né, numa disciplina que ele contou com a elaboração e organização com mais docentes. Eles tinham tutores também, pós-graduandos, ajudando na aplicação dessa disciplina. Destacou que esse trabalho em conjunto, né, de planejamento e aplicação foi fundamental, e ele usou resoluções de problemas semanais complexos, com mediação via fórum de discussão do AVA, e feedback constante, e isso era feito pelos tutores. Então, isso foi muito importante. Então, como conclusão dessa aplicação, o professor Cury destacou que os alunos foram muito além do esperado nessa resolução de problemas complexos. E isso tornou a aula síncrona muito mais movimentada. Destacou que os alunos tinham que iniciar a interação do fórum pelo menos 48 horas antes, né, para eles terem essa interação. E, finalmente, como dificuldade, ele destacou o protagonismo do aluno e a participação nos grupos de diferentes alunos com diferentes habilidades, uns que falam muito, outros quase nada.
E ele finalizou com as melhorias que ele proporia para a própria aplicação dele, né? 3 pontos principais que ele melhoraria. Ele não faria problemas semanais, e sim 2 ou 3 no máximo ao longo da disciplina, que isso sobrecarregou os alunos toda semana. Ele rotacionaria os grupos, então ele criaria os grupos considerando diferentes habilidades de cada aluno, né? Até tem uma sugestão do professor Flageri, que ele faz a divisão dos grupos no método dos 300 por nota, colocando alunos com diferentes notas. E, finalmente, a melhoria dele seria avaliar a possibilidade de aplicar rúbricas, que foi da palestra anterior da professora Aline. Então, o CER7 já dando frutos dentro do próprio CER7. Então, essa foi, eu acho que a conclusão geral, bem rápida, porque tem muita coisa que aconteceu. Então, vocês viram que isso foi só um módulo, só quinta de manhã. Então, agradeço a oportunidade e eu passo agora, acho, para o Takeda. Muito obrigada. Obrigado, professora Kali. Então, seguindo nessas análises agora, o professor do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, Marcelo de Castro Takeda, está com a palavra para fazer também as suas observações. Por favor, professor. Obrigado, Petrilli. As observações que eu tenho que fazer são relacionadas à quinta-feira à tarde, ainda dentro do módulo 2, que a professora Kali acaba de relatar. Foi, portanto, uma quinta-feira bastante produtiva e bastante densa em termos de conteúdos que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Mas nessa quinta-feira à tarde nós tivemos 3 palestras, a primeira da professora Maria Angélica, ela tratou de aspectos aí relacionados à avaliação, indicou leituras para quem quisesse se aprofundar, mas detalhou especificamente a avaliação formativa, apresentando aí as suas características. Ela nos lembrou que uma avaliação que não é seguida por uma modificação de práticas do professor e também dos alunos tem poucas chances de ser formativa, citando aí o autor Hadi 2001. A avaliação formativa, ela destaca que deve permitir a tomada de decisão por parte dos docentes e não deve ter por finalidade a nota, e sim a rota seguida ao longo do curso. Tema ainda da apresentação, ela nos apresentou as rubricas, né, que são ferramentas aí para pontuar o desempenho do aluno em um contexto avaliativo e que serve como forma de declarar explicitamente as expectativas para cada nível de atuação do aluno e promover o feedback sobre a aprendizagem. Feedback esse que é tão importante para os nossos alunos. Ela destacou ainda que as rúbricas listam os critérios de avaliação e descrevem os níveis de qualidade que os docentes esperam do trabalho dos alunos, e permite a determinação da qualidade do trabalho do estudante. Importante ainda, ela nos deu a informação de que é possível utilizar as rúbricas nos AVAs indicados pela UFSCar, que são o Moodle e o Google Classroom. Então, para quem quiser utilizar, é possível utilizar as rúbricas na avaliação aí de tarefas e fóruns. Na minha opinião, eu considero que essa palestra e a palestra da professora Aline, no período da manhã citada pela professora Kali, são essenciais para aqueles que desejam utilizar rúbricas em avaliações formativas e por competência, conteúdos importantes para quem quiser se aprofundar nesse assunto. A segunda palestra do período da tarde, nós tivemos aí o colega professor Rafael Barostik, do DM, Departamento de Matemática da UFSCar, que nos brindou aí com o resultado da excelente experiência com o ensino não presencial em cálculo 1. De início, ele mostrou os desafios enfrentados aí pelo grupo de professores, 17 docentes do DM, inicialmente, que aceitaram esse desafio inicial do projeto de cálculo 1. Com relação aos desafios, ele nos apresentou a quantidade de alunos atendidos, 976 alunos, quase 1.000 alunos para serem atendidos aí pelos cursos de engenharia, entre outros. Mas também destacou escassez de materiais, como, por exemplo, bibliografia virtual que pudesse ser acessada pelos alunos, limitações de recursos tecnológicos, dificuldades no processo de avaliação e ainda a saúde emocional dos professores e alunos, que interferiram muito no desenvolvimento da disciplina. Mas deu também solução para os problemas, né? E citou estratégias
para enfrentar tudo isso, esses desafios. Entre as estratégias, ele citou a união de esforços entre esses docentes, entre esses 17 docentes, para atender da melhor forma possível a necessidade da comunidade. A criação de um AVA unificado, ou seja, todos os alunos de Cálculo 1 tiveram o mesmo conteúdo e planejamento. A diluição das avaliações ao longo do semestre e a diversificação dos formatos de avaliação. E, além disso, o uso de diversas tecnologias para substituir a lousa nos momentos síncronos, considerado tão importante no processo de ensino do cálculo. Na sua experiência profissional, na sua experiência pessoal, digo, ele indicou ainda a vantagem de uso do Google Chat frente ao Fórum AVA Moodle. Concordo com ele plenamente. Destacou ainda o uso do Nearpod e registros semanais de atividades no Google Forms, em que os alunos produziam feedback para os docentes com uma autoavaliação semanal da sua própria dedicação. E isso gerava ainda uma nota de participação para esses alunos, como forma de estímulo. Os resultados, como eu disse, excelentes já anteriormente, mostraram uma aprovação de 77%, 750 alunos aprovados. Como disse o próprio professor Rafael, inédito em termos de aprovação em Cálculo 1, e apenas 13% de desistentes. E para nós da comunidade do CCT, ele ainda nos informou que há possibilidade de continuidade desse projeto de Cálculo 1 nos moldes aplicados no EMP, mas não necessariamente em modo não presencial, quando do retorno das atividades presenciais. E aí fica ao professor Rafael e ao grupo de docentes que participaram de Cálculo 1 e do DM, as coordenações de engenharias e tecnológicas da UFSCar, nós agradecemos imensamente a esse grupo que permitiram o desenvolvimento desse projeto. E para finalizar o nosso período da tarde, nós tivemos um ótimo relato de aplicação de uma disciplina no EMP1, que foi apresentada pelo professor Jorge Acutso. Bom, pessoal, quando o trabalho invade a casa, os filhos participam das apresentações, né? Ele destacou a experiência do trabalho colaborativo com 3 professores, que atuaram de forma conjunta na aplicação da disciplina de hidráulica dos condutos livres, e ainda num bloco curto de 8 semanas, sendo que o usual dentro da UFSCar, acho que na grande maioria das universidades, é o de 15, 16 semanas. O professor Jorge, ele ressaltou que esse momento não é ensino EAD, nós vivemos um não presencial emergencial, não é um ensino à distância. E destacou que a aplicação em blocos curtos de 8 semanas, ela só foi possível por apresentar um AVA muito bem estruturado. Na opinião dele, uma condição essencial para que se fosse possível atingir os objetivos de aprendizagem ao longo dessas 8 semanas. Para a realização da disciplina, ele citou a adoção de estratégias como resolução de um problema global ao longo do curso, realização de experimentos caseiros, com destaque um pouco maior adiante, o uso de atividades síncronas e assíncronas, aplicação por equipe de docentes, como eu disse, 3 professores atuaram simultaneamente na disciplina, o uso de mesas redondas virtuais e avaliação do curso por parte dos alunos. Ele deu um destaque bastante importante para a experiência, vou chamar de hands-on, né, mão na massa, dos alunos da disciplina, que tiveram que construir um experimento caseiro. Eles construíram um canal para análise e visualização como forma de investigação e visualização de um fenômeno físico, que seria o escoamento da água nos canais. Tá? Então, fica aí a dica para quem quiser experimentar também uma prática como essa, experimentos caseiros, alcançar aí a palestra do professor Jorge. É compreensão nossa que todos os conteúdos apresentados aí nessa quinta tarde e ao longo do evento, elas já fornecem elementos de aplicação imediata para o EMP2, tá? E mostram resultados que nasceram de experiências já realizadas no EMP1 que podem ser reproduzidas nesse nosso novo EMP. E nós estamos aí certos da contribuição proporcionada pelas apresentações na formação docente, para enfrentar o desafio do ensino não presencial. Tá? Assim eu encerro esse briefing. Obrigado. Muito obrigado, professor Takeda. Então, para finalizar agora as análises
dessa segunda CER7 e realizar também o encerramento do evento, a gente vai ouvir agora o diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFSCar, professor Luiz Fernando Gioriani Paulilo. Olha, Paulilo, eu só queria fazer um alerta, estou preocupado, Paulilo, se você puder correr um pouquinho, porque eu acho que a gente tem 4 horas de transmissão e esgota às 6. Tá. Para dar tempo da gente ir lá, tá? Desculpa, eu vou ser bem rápido, então. Complementando os meus colegas aqui, eu vou fazer menção a algumas apresentações que me chamaram a atenção e que eu acho que vale a pena nesse gancho final. A primeira, que eu acho que foi a mais polêmica ou provocativa de todas, que foi do professor Renato Dagnino, professor de Geociências da Unicamp, né? Ele colocou a questão das armadilhas do capital para atitudes de professores como nós, ou como essas atitudes ou atividades que empenham-se em produzir um conhecimento para a transformação social. É claro que o professor Dagnino sabia do tamanho da polêmica e tamanhamente provocativo que ele seria, ainda mais numa comunidade formada por professores de exatas, né? Ele mesmo, né, engenheiro, sabe muito bem disso. Então, as armadilhas são muitas, porque, é claro, nós estamos no mundo capitalista, no sistema capitalista. Então, de que tecnociência que ele está olhando e de que tecnociência que ele coloca como um sonho ou algo a ser construído. Ele está falando da tecnociência do capital, e ele sugere uma tecnociência solidária, que é, claro, todos nós sabemos, muito difícil de realizar essa passagem, essa construção, né? Mas eu acho que aí tem pontos importantes. Ele propõe esse diálogo da poli como campo de enfrentamento de visões, Acho que o professor Paulilo teve um probleminha na conexão. Remete muito à especificidade que temos aqui no nosso local. Quando eu falo local, não é só o CCT, não é só o UFSCar, também não é só a USP, né? Mas ao ecossistema de São Carlos. Nós temos aqui experiências muito importantes que, ao mesmo tempo que elas podem ser citadas nessa provocação que o professor Dagnino nos deixa, elas podem nos colocar possibilidades, sim, que talvez nós aqui, professores, com as nossas atitudes e os nossos esforços em produzir conhecimento e também formar pessoas e formar profissionais, nós estejamos caminhando, mesmo que a passos talvez reduzidos, para essa tal transformação social, né? O exemplo de São Carlos com seu ecossistema envolve situações que merecem ser citadas. Nós temos o número de startups que nós formamos aqui, o número de alunos, não que se transformem em empreendedores, que é um termo ou um conceito que ele mesmo é crítico, mas que se transformam em agentes transformadores. Transformadores do quê? Do próprio sistema capitalista. Hoje, um menino que forma uma startup, como tantos aí que existem no Vale do Silício e outras localidades de excelência tecnocientífica, eles, de repente, se tornam aí agentes de uma grande transformação. Então, eu acho que esse é o recado que fica no âmbito da crítica do professor Dagnino, mas olhando para São Carlos, olhando para a nossa localidade e para o nosso ecossistema. Eu acho que a gente tem experiência importante para colocar nesse debate entre tecnociência do capital dominante e uma tecnociência solidária que ele, olhando a própria experiência, como engenheiro mesmo, viveu na Unicamp, como professor e como formador das pessoas, ele sabe que é muito difícil, mas eu acho que São Carlos tem bons exemplos a citar, e que envolve os nossos alunos. O professor Messias sempre me fala, não é todo mundo que tem um novo lab, Paulino. São Carlos tem, você está aí do lado. E é por isso que o CCT vem buscando parcerias e está já encaminhando projetos no âmbito do Novo Lab, para que os nossos alunos tenham, por exemplo, no âmbito da realização e do programa de integralização de créditos da engenharia de computação, da ciência da computação, uma maior inserção ali em atividades
com essas startups e que isso conte como crédito no processo de formação desse profissional. Enfim, é uma proposta enorme de discussão e que eu humildemente tento aqui sintetizar, colocando a especificidade de São Carlos. E falando em alunos, eu já vou terminar, Conrado, eu acho que fica importante a mesa realizada, a sessão realizada na sexta-noite, coordenada pelo professor Cláudio Honor, agradecer ao professor Cláudio Honor, o mediador, chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, ao Djalma, pró-reitor da Proácia, Gisele, pró-reitora adjunta, ao Márcio Peron, nosso professor no Departamento de Física, e também ao André Luiz, psicólogo da DAES, e os meninos, né, os estudantes Adriele, Aline, Isadora, Paulo, Ramon e Tatiana, que colaboraram ao máximo com o empenho a nós discutirmos os desafios para os estudantes durante o MP2, acesso remoto, permanência e saúde mental. Eu acho que são três temas fundamentais e que devem voltar em eventos que a gente vai fazer no âmbito aqui da nossa comunidade, do CCT, ao longo do ano, como já fizemos em 2019, 2020. E aí, falando nos alunos, eu remeto à importância de nós continuarmos observando as nossas experiências aqui no CCT em cursos, como da Engenharia de Materiais, puxada aí pela Alessandra, ao lado do Conrado, do acolhimento. Eu acho que outras unidades precisam pensar no acolhimento. E também a importância da comissão própria de avaliação para subsidiar os nossos cursos, os nossos coordenadores, os nossos professores. E por que não, já no âmbito da proposta de nossa universidade, de finalmente começar os trabalhos do Instituto de Estudos Estratégicos, que uma comissão própria de avaliação que subsidie os nossos cursos seja um segmento importante desse instituto da nossa instituição. Essas são as colaborações que eu cito nesse fechamento. Muito obrigado, professor Paulino. Então, com isso, nós encerramos agora a segunda CER7, Semana do Ensino Remoto para Ciências Exatas e Tecnológicas do CCT UFSCar. Para todos vocês que nos acompanharam até esse momento, nosso muito obrigado por toda a participação, por toda a colaboração. Revejam os vídeos, quem não viu, assista os vídeos. Nós temos realmente um conteúdo fantástico aqui para auxiliar as práticas docentes e também para poder contribuir com a formação dos nossos estudantes. Então, muito obrigado a todos, um forte abraço e até uma próxima, pessoal. Obrigado. Convidamos a todos agora para a foto da comissão organizadora. Escuta por aqui, pelo Meet. A todos agora para a foto da comissão organizadora. Maravilha. Essa é uma parte da equipe, né, Conrado? Uma parte da equipe organizadora do CER7. Temos que tirar uma foto final. E agradecer a todos que não puderam estar aqui presente no Meet, principalmente os alunos que já estão com aula. E aí, como vai ser a foto, Conrado? Puxa aí. Então vai, tem que... Esse é da CER7-1, né, do Zacarias Chamberlain, e aí depois a contribuição do Dagnino aí, para fechar dessa segunda CER7. Quem está dando print? O Fábio dá o print aí, Fábio. Então, beleza aí, pessoal. Valeu mesmo aí, um abraço a todos aí. Obrigadão. Valeu! Valeu, gente. Parabéns, oi, tchau, gente. Que loucura. Só avisa a gente aí, Augusto.